todos que chegaram mais cedo agora. Bem-vindos e bem-vindas, amém? Dando sequência na ceia. Esse mês o Senhor, aliás, Deus sempre faz do jeito que Ele quer, né? E como é uma celebração, nesse mês o Senhor me confiou a ministração da ceia. Eu não fiz a palavra de abertura, o nosso reverendo está viajando, mas estamos aqui nessa, não apenas reunião, mas ceia de ministros escolhidos, chamados, e é o bem, os nossos meninos, filhos, mamães, né, chegaram agora para a glória de Deus. Então somos essa família de Jesus. O tema da ceia, né, da palavra, firmeza e constância. E o tema da ministração. Até já compartilhei acho que com algumas ministras. Falei com a pastora Ana Paula, acho que eu falei com a Val também na semana passada sobre Geazi. Muito forte, né? Falei, vou ministrar na ceia. E essa ministração tem a ver com a pastora Cristina. Estava eu vindo da Arte Pão, aí buzina assim, quem é? Pastora Cristina e pastor Washington. Aí me deram uma carona e ela falou assim, queria falar com a irmã, convidar para ministrar na campanha dos 7 mergulhos, do mergulho, né? Campanha do mergulho. Eu falei, Deus tem falado comigo sobre essa passagem, né? Falei com ela. E durante 2 semanas Deus foi acrescentando. E eu recebi também uma ministração da Bispa Cléo Safra sobre uma mente pura e fresca. E ela viaja na Bíblia, fala sobre o discipulado. O quanto ela teve que ir aprendendo a se preparar. Ela fala vários detalhes. E ela entra em Geazi. Eu falei, Senhor, de novo. E aí Deus me deu o tema. Geazi, Eliseu, Geazi e Naamã. Quem sou eu? Eu falei, Senhor. Aí de novo eu encontrei com a pastora, no dia da quentinha, né? E eu falei, Deus está me dando. Na véspera, Deus mudou tudo. Deus falou, essa ministração para a liderança. Estou eu te dando o significado de cada mergulho e do 7º mergulho, né? Em um dia Deus mudou tudo e a ministração foi. Pastor Carlos da UPEM, amém? Chegou toda a equipe, amém? Seja bem-vindo, Pastor Carlos, amém? E Deus mudou tudo. E Deus manteve a ministração sobre Geazi, que eu vou compartilhar. Mas eu quero compartilhar alguns links, pastora Salete, da ministração que Deus te deu. O inimigo não quer que nós estejamos na firmeza e na constância. E muitas vezes ele vai para... Hoje eu falei sobre estejam... Acho que foi para 2 pessoas. Uma foi para o irmão Ângelo. Sobre a gente vigiar. Quando Jesus fala para que não entre em tentação. E aí Pedro não vigiou, cortou a orelha. Isso aí expressa muito para nós. A tentação, acho que eu falei também para a pastora Vânia, a tentação para quem está firme não vai ser se eu vou beber, se eu vou fumar, se eu vou me prostituir. Vai ser na minha emoção, naquilo que para mim é muito forte. E aí que ele vai tentar. Então, fazendo um link, pastora Celeste, o inimigo ele não vai querer essa firmeza e constância. Ele vai tentar, ao nosso redor, vai tentar criar situações o tempo todo. Por quê? Porque ele sabe que é no poder da unidade que é neutralizado o quê? Chefe dos demônios, principais e potestades. Principados nas cidades, nas nações. Potestade contra a igreja. Ele só sai, eu posso buscar em casa, na oração pessoal, mas ele só é aniquilado quando a igreja se reúne. Vocês estão entendendo? Por isso ele vai tentar minar um, minar outro, até esvaziar a igreja e o ministério. Decanta na mandara sai. Saiba que ele não quer que você se mantenha no ministério. Não se mantenha naquilo que Deus te deu. Então nós temos que vigiar, porque que eu estou indo junto com isso tudo. É forte. E aí ele não
link nas duas ministrações. Efésios 4,16, forte quando a pastora trouxe, né? A justa operação de cada parte. Efésios 4,16. Todos, como eu falei, todos são importantes. O que Deus tem me dado aqui é honrar cada ministério, cada vida, cada irmão. Quem acompanha sabe disso. O meu papel é honrar cada irmão. Essa semana recebi, aliás, semana não, tem 2 ou 3 semanas, convite para o grito do Atalaia, lá na Câmara do Rio. Primeira coisa que eu fiz foi disponibilizar onde? No grupo do Espaço Vida. E eu falei, Jesus, ninguém fala nada. Aí eu fui no privado, gente, você vai? Sim ou não? Quem respondeu, já fiz a inscrição. Por quê? A glória de Deus, mas devemos honrar uns aos outros em amor, em reconhecimento. E a marca desse ministério é reconhecer. Só que cada vida, a gente precisa o quê? E aí entra Geazi. O que eu estou trazendo da minha vida, da minha história de vida, para o ministério? Aí entra a cura interior. Para o chamado de Deus na minha vida. Teve uma vez que eu acompanhei um jovem, já vou passar para ele, tá? Acompanhei um jovem, ele não conseguia chamar Deus de pai. Por quê? Ele tinha sido abusado pelo pai na infância. Ele orava, ele não falava. Ele começou a chorar. E aí ele falou, o meu pai e meu tio abusaram de mim na infância. E estava comprometendo o chamado poderoso daquele jovem. Então é necessário nós passarmos pelo processo de discipulado nessa cura interior. Isso é importantíssimo. Então o tema que Deus me deu para esta ceia, trazendo o cenário de Eliseu, Geazi e Naamã, dando sequência naquela passagem, fechei naquele versículo que Naamã chega na casa do profeta para pagar o milagre. Fechei ali. E aqui eu vou dar sequência a partir dali. Sabe qual foi o tema que Deus deu? A autoimagem. Guardem isso. Isso é para nós. A autoimagem, ou seja, a visão que eu tenho de mim mesmo, distorcida, compromete o chamado. A autoimagem distorcida. Roberto, eu estou sem óculos. Eu dei tchau, mas acho que o Roberto também. Gente, eu sem óculos, eu obedeço. A autoimagem distorcida compromete o chamado. Então nós precisamos, cada situação. Gente, quando a gente vai aprendendo ao longo dessa caminhada a utilizar estratégias nesta guerra e ferramentas, eu utilizo isso diariamente, senão eu morro. Quando a pastora Celeste trouxe no final sobre uma pastora que perseverou, lembra que você trouxe? Eu me vejo assim. Tem situações que é muito choro no altar. Davi também fala em Salmo 56 o seguinte: clamo a ti porque torcem as minhas palavras o dia inteiro. Quem já leu esse salmo? Você, ministro, não torcem as tuas palavras? Principalmente liderança. Dói. O diabo, ele quer distorcer a imagem sua diante do reino, diante do mundo espiritual. Mas você precisa perseverar. Olha o link da ministração. Você precisa perseverar e não aceitar. Então a autoimagem distorcida compromete o chamado. E nós vamos agora cantar um louvor, Sinais de Deus. Raquel Melo, antes de eu dar a sequência, a gente vai ler uma passagem. Entenda que esta ceia é nessa renovação, é nesse poder, é nessa paz do Senhor sobre o nosso chamado, sobre a nossa vida. Você, mãe, você tem um chamado, você tem uma missão, você tem autoridade constituída por Deus. Eu acompanhei uma irmã lá embaixo, lá na cidade, e ela não estava tomando posse da autoridade de Deus na casa dela. Eu falei, dobra o teu joelho primeiro e tome posse dessa autoridade e muda o cenário da tua casa em cima dessa autoridade. Chega na cozinha e fala, aqui não tem mais distorção na minha família. Eu abençoo os alimentos, eu declaro aqui o celeiro do Senhor na minha casa abençoado. Aleluia. Tem poder de Deus na tua boca, mãe, recebe aí, estenda sua mãe e fala, recebe poder
poder de Deus na minha vida, na minha casa. Glória a Deus. Essa é a verdade do chamado de Deus no teu ministério. Não aceite menos do que a verdade de Deus. Se tem informação no teu ouvido, a Bíblia fala da comichão. Não receba. Repreenda. Em nome de Jesus, estamos em guerra. O diabo quer paralisar você, quer paralisar o chamado. E aqueles que Deus colocou do teu lado para te orientarem. E aí a gente vai ver esse Geazi, é muito forte. Pode liberar sinais de Deus. É um louvor, não é recente, mas é uma letra tremenda. Pode colocar na caixa. Quem lembra? Deixa eu ver se eu lembro da letra. Tem a letra igual, né? Sua música, não tem? Tem a letra. Tem a letra. Aleluia. Tanto que eu chorei, tanto que clamei, nada foi em vão. Hoje é a minha vez. Eu não posso. Tanto que eu ouvi, abandona esse Deus. Não abandone. Minha fé, firme minha fé. Acreditei, acredite, firme a fé. Vi sinais de Deus. Pode aumentar o som? Por onde passei, vi nascer milagres muito além do que sonhei. Você já viu milagres? Vi manancial de águas turvas a brotar. Deus me escolheu. Quem foi escolhido? Tem milagre novo para contar. Aleluia! O meu passado é de milagres. Diga isso. O presente é de milagres. E o meu futuro Deus proverá. Um milagre novo para se contar. Olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus já havia preparado para mim. Eu já sei, sempre há um milagre. E eu vou. Quem vai contar um novo milagre? Oh, glória! Acredite! Aleluia! Tome posse! Vi sinais de Deus por onde passei, no trabalho, no dia a dia, na rua, sinal de Deus, na tua casa. Aleluia! Vi manancial de águas turvas a brotar. Deus te escolheu para viver milagres me contar. O meu passado é de milagres, o meu presente é de milagres, e o meu futuro Deus proverá. Um milagre novo para se contar. Olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus já havia preparado para mim. Eu só sei, sempre há novo milagre. Eu vou contar. Glória, Senhor, nós cremos. É fé, é a certeza. Saia daqui nessa certeza hoje, em nome de Jesus, que tem milagre novo do Senhor. Pode até ir desligando, por favor. Em nome de Jesus, irmãos, nós temos visto sinais. Aumentou aqui. Sinais de Deus. Se nós estamos aqui hoje, é porque durante, aleluia, toma aí, Senhor, toma à frente, aleluia, glória a Deus, foi, aleluia, é porque o Senhor tem guardado a nossa vida, amém? Quem tem certeza, dá glória. Dando sequência, amados, eu quero compartilhar. Não precisa ficar em pé, não, só acompanhando, não precisa nem abrir. Eu vou ler um trecho. Logo depois da cura de Naamã, nós temos aqui o seguinte cenário: o profeta Eliseu, Geazi, o discípulo, e Naamã, o comandante da Síria, que foi curado de lepra.
Logo depois disso, então, depois, Naamã voltou com seus homens até o lugar onde Eliseu estava. Em 2 Reis, capítulo 5, de 15, quem desejar acompanhar, de 15 a 27. 2 Reis 5, de 15 a 27. Então, nós vamos ver esse cenário aqui. Qual o aprendizado sobre chamado, sobre ministério? Depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava e disse: agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus. Amém? Amém, amados? Leitura da palavra, amém? Não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Aceite um presente meu, por favor. Eliseu disse: adeus, boa viagem. Forte, né? Adeus, boa viagem. Quando Naamã já estava um pouco longe, Geazi, o empregado de Eliseu, começou a pensar: o meu patrão deixou que Naamã fosse embora sem pagar nada. Olha o coração corrompido de Geazi. O meu patrão foi embora, tipo assim, ele não estava bem, estava com febre, né? Eu vou voltar, vou atrás de Naamã. E ele devia ter aceitado o que o Sírio estava oferecendo, o que o mundo estava oferecendo, o que Egito, o que Babilônia estava oferecendo. Não devemos ficar no bolso de ninguém, o teu chamado é inegociável. Oh, aleluia! Como se o milagre fosse realizado pelo profeta ou pelo discípulo do profeta. A glória é de Deus. Ele devia ter aceitado o que o Sírio estava oferecendo. Juro pelo Senhor Deus vivo que vou correr atrás dele e receber alguma coisa. Isso é nos dias de hoje. Então Geazi saiu correndo. Quando Naamã viu que um homem vinha correndo atrás dele, desceu do carro e perguntou: aconteceu alguma coisa? Ele até achou estranho, né? Não, respondeu Geazi, mas o meu patrão mandou dizer... Olha isso. Geazi colocou palavras na boca de Eliseu que Eliseu nunca tinha dito. Deus não tinha me dado isso, está me dando agora. Aleluia. Geazi colocou palavras, eu vou repetir, na boca do profeta Eliseu, que o profeta Eliseu nunca tinha dito. Como disse a pastora Salete, disse-me disse. Olha aí. Geazi colocou palavras na boca de Eliseu que Eliseu não tinha dito. Eliseu não disse nada disso. Mas o meu patrão mandou dizer que agora mesmo chegaram 2 membros de um grupo de profetas da região montanhosa de Efraim. Ainda colocou os profetas no meio. Olha isso. Olha a confusão armada. Se Eliseu caísse. Isso é ministração profunda. Principalmente para a perseguição, conforme foi ministrado pela pastora Salete. Qual é o nosso foco? Então, ele gostaria, olha, ainda disse que o profeta gostaria. E ele lá, ligadinho no Senhor. Eliseu lá dentro, ligadinho no Senhor. Então ele gostaria que o Senhor desse a ele uns 30 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Naamã disse, por favor, olha, ele pediu quantas? Ele pediu 30 quilos de prata. Aí Naamã deu o quê? 60 quilos de prata. Deu 60 quilos de prata e insistiu com ele. Então pôs a prata em 2 sacos, entregou a prata e as 2 mudas de roupas finas e 2 dos seus empregados e mandou que eles fossem na frente de Geazi. Quando eles chegaram, olha a maquinação do jovem. Tem muitos ministros com coração como o de Geazi. Olha isso.
traição, a manipulação. Quando eles chegaram ao morro onde Eliseu ficava, Geazi pegou os 2 sacos e carregou-os para dentro de casa, escondeu. Depois mandou embora os empregados de Naamã. Entrou em casa de novo e foi falar com Eliseu. Eliseu perguntou: onde você foi? Onde é que você foi? Aí ele disse: eu não fui a lugar nenhum. Eu não fui a lugar nenhum. Respondeu Geazi. Mas Eliseu disse, isso aqui é forte. Tome posse, ministros de Deus. Tome posse da revelação da verdade do Senhor na tua vida, no teu chamado. Porque Eliseu disse, levanta a mão, olha o que ele disse: o meu espírito estava com você quando aquele homem desceu do carro para falar com você. Esta não era a ocasião para você aceitar dinheiro e roupas, plantações, ovelhas e gado, ou empregados e empregadas. Aqui fala de uma unção sobre o profeta. Quem tem unção de profeta, unção de liderança, unção de presidência, unção de liderança, o diabo vai tentar negar isso na tua vida. E ele vai tentar falar o tempo todo para você, através de mentiras. Vimos aqui que Geazi colocou palavras na boca do profeta Eliseu que ele não disse. E ainda do que ele gostaria. Falou da intenção do coração dele que ele nem disse. Irmãos, isso é pregação para liderança, pastora Cristina. Isso é sério demais. Mas o profeta estava ligadinho no altar. E teve a revelação e o Espírito, porque Deus mostra. Muitas vezes eu estou aqui no organizacional, o Espírito Santo me mostra: irmão está recebendo esse ataque, pastor está recebendo esse ataque, recebendo encantamento. Nessa caminhada, a pastora Celeste tem vários testemunhos, né? De estar recebendo batalha de encantamento, de chegar aqui e falar: guerriei, guerriei. E é o tempo todo assim na nossa vida. Esta não era ocasião para você aceitar isso. Portanto, a doença de Naamã vai pegar em você, e os seus descendentes a terão para sempre. Quando saiu dali, Geazi tinha pegado a doença e a sua pele estava branca como a neve, ficou com lepra. Gente, isso aqui é muito sério. Isso aqui o Senhor registrou na sua palavra para aprendizado. Então, talvez Geazi, assim como Naamã, devesse mergulhar também 1, 2, 3, até 7 vezes. Sabe por quê? A lepra de Naamã era externa, a de Geazi era interna. A de Geazi era no caráter, era na alma. Isso é muito profundo. E muitas vezes tem feridas na nossa alma que nos atrapalham no chamado. Então, qual é a ferida que ainda precisa passar pelas águas, pelo 7º mergulho, para que a gente, nesse chamado, venha estar nessa plenitude que Deus quer? Geazi significa vale da visão. Ele foi correr atrás da comida que perece. Ele tinha à disposição dele, compartilhando até alguns ensinamentos da Bispa Clara Rossata, Geazi tinha à disposição dele uma unção poderosa. Ele era discípulo de Eliseu. Ele estava sendo preparado para a terceira ação de profetas, para deixar um legado poderoso. Elias e Eliseu, um modelo de discipulado e de liderança, fidelidade e lealdade. Depois, anotem aí, 2 Reis 2, versos 2, 4 e 6. Fala, sabe sobre o quê? A fidelidade de Eliseu com Elias. A glória de Deus. Trabalhamos para Deus, como foi ministrado. Mas há um preparo, há um discipulado. Nós vemos isso em toda a Bíblia. E a gente está falando desse cenário de Elias e Eliseu. Então Eliseu aprendeu com Elias. Mas Geazi abriu mão dessa unção. Geazi abriu mão. Ele tinha à disposição dele uma unção poderosa. E ele abriu mão
Ele foi correr atrás da comida que perece. Eliseu perguntou: onde você foi? Fala de quê? Da unção sobre o profeta Eliseu. Então, Geazi, ele desprezou a possibilidade de ter a sua história eternizada como profeta. Ele abriu mão de deixar um legado na Bíblia e para as nossas vidas. Ele perdeu a chance. Para ele não importava mais a comida espiritual, os princípios que o profeta Eliseu estava passando para ele. Ele abriu mão disso. Ele abriu mão disso. O legado do profeta de Deus não nos preenche mais. Então, o que está nos preenchendo? Né? Só para a gente fechar e ministrar a ceia. A palavra do Senhor nos fala em Romanos 14, 17 e 18, que o reino de Deus, a prioridade não é comida e bebida, a prioridade, mas é a paz, é uma vida correta, paz e alegria que o Espírito Santo nos dá. Então, quando nós temos uma vida correta no altar, a paz e a alegria dada pelo Espírito Santo, o nosso coração não se corrompe. Nós não aceitamos essas propostas. Então, que fique para nós o exemplo de Eliseu, que a gente anule qualquer possibilidade de Geazi em nós. Amém? Eu quero convidar algumas amadas para estarem aqui nesta ministração da ceia do Senhor, em nome de Jesus.